Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco das nossas origens, na verdade, de uma delas, a nossa origem indígena. Porque nós brasileiros somos o resultado da mistura de muitos povos, especialmente portugueses, africanos e índios. E quando não temos um bom conhecimento da história, nos enchemos de preconceito e valorizamos mais um ou outro dos nossos lados. Os índios nos trouxeram muitas riquezas e é bom conhecer, porque na essência todos esses povos contribuíram para o que somos hoje. Então vamos lá? Quando Cristóvão Colombo chegou na América em 1492, ele achou que tinha chegado nas Índias e assim batizou toda a população aqui presente de índios. Qual o resultado disso? Nós entendemos de uma forma geral que eram todos semelhantes. E não eram. Aqui na América tinham povos muito diferentes, tanto em termos linguísticos, quanto organização, cultura, desenvolvimento tecnológico. Na nossa cabeça, índio é um ser com pena e tanga. E às vezes o corpo pintado. Uma interpretação limitada e até um pouco pobre. De verdade. Se a gente pensar que Cristóvão Colombo chegou no Caribe em outubro e que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, na Bahia, em abril, é natural encontrarmos povos com pouca roupa, tanga ou qualquer coisa parecida. Mas todo o continente americano era habitado. Então podemos fazer um contraponto e pensarmos lá nos esquimós, que são índios e que naturalmente passavam praticamente o ano todo com roupas feitas de peles de animais para enfrentar a neve, o gelo, sua condição de sobrevivência. Então, essa nossa mania de generalizar empobrece o conhecimento da história. Os índios que aqui viviam na América tinham desenvolvimento, conhecimentos variados. Os três mais famosinhos, assim, incas, maias e astecas, porque de fato conseguiram construir prédios, pirâmides, templos, cidades que permanecem até os dias atuais. Então provocam em nós uma atenção, um cuidado em perceber como que aqueles povos desenvolveram aquele conhecimento. Eram povos que praticavam agricultura em larga escala porque precisavam de alimentar grandes populações, considerando aqui que astecas e incas formaram verdadeiros impérios, dominaram. Os maias nos provocam porque, além de todo o conhecimento da terra e do céu, porque eram os senhores das estrelas, né, tinham uma fascinação pelo céu, né, pelo posicionamento, pela astronomia de uma forma geral. Os maias nos deixaram seu legado, mas nós não podemos vê-los no seu auge. E aí nos causa aquela provocação. O que aconteceu com os maias? De fato, muitos conhecimentos sobre os povos indígenas americanos a gente ainda não tem. A maioria deles não dispunha de escrita, a maioria não deixou construções, registros que podem ser estudados nos dias atuais. Trabalhamos com o que temos, é claro. Sabemos também que havia calendário entre astecas e maias, povos que também descobriram, criaram técnicas de escrita. Os maias tinham domínio de numeração, muito semelhante ao nosso, e chegaram a construir a ideia do zero, tão importante na matemática, que permite o agrupamento. Os incas, apesar de não terem escrita formal, eles tinham um sistema de controle que era fabuloso para ter um entendimento e uma organização
no seu olhar sobre a população. Aí, quando olhamos todos esses povos, né, diferentes tecnologicamente, pensamos, por que eles avançaram mais? Eles avançaram de fato mais? É isso que é o mais importante? Bom, tecnologia, ela nasce a partir da nossa necessidade. E nós construímos a partir do que temos em nosso entorno. Então, quanto mais difíceis são as condições em que vivemos, quanto mais os recursos naturais são parcos, maior a tendência do desenvolvimento tecnológico para reverter aquela situação e garantir a sobrevivência. Isso vale em qualquer tempo histórico e em qualquer espaço geográfico. Aí olhamos para o Brasil. A nossa imagem indígena, o nosso conhecimento geral sobre os índios está muito relacionado aos tupis. A oca, a taba, né? E essas pequenas palavras que se misturam aí no nosso vocabulário. Os índios brasileiros, em sua maioria, tinham uma vida mais simples, o que não quer dizer que eram menos inteligentes. Exploravam uma natureza que era rica com a caça, a pesca, a coleta, e muitos povos praticavam a agricultura. Importante lembrar que a mandioca é um produto tradicionalmente indígena. Os nossos índios construíam segundo a necessidade do local. Mas o Brasil foi abençoado sem terremotos, sem vulcão, sem maremoto. Não temos montanhas geladas, então não há a necessidade de edificar para o enfrentamento da natureza. Os índios trabalhavam, os índios construíam e os índios dedicavam uma parte significativa do seu tempo às questões da religiosidade, que era associada às forças da natureza, assim como outros povos americanos. E também utilizavam uma parte do tempo para a prática cultural. Quando era preciso, havia guerras para disputar algum território, algum domínio, mas não era um padrão comum. A terra era rica, é rica, farta e fértil. Então, os nossos índios, eles não apresentaram um desenvolvimento tecnológico tão grande se comparado aos outros. Nossos índios não desenvolveram metalurgia. E talvez essa tenha sido a nossa grande proteção em relação ao domínio imediato dos portugueses, que se desencantaram pela terra quando viram que aqui não tinha metais preciosos. A cultura indígena, ela é rica. Eles utilizavam o seu tempo atendendo às suas necessidades da época, a sobrevivência, as festividades e o culto aos seus deuses. Eles utilizavam bem o seu tempo. A representação da autoridade estava ligada a um chefe guerreiro, ou alguém mais sábio, ou alguém com maior conhecimento da natureza. Conhecimento. Não havia entre os nossos índios propriedade privada. Então não havia entre eles a ganância e a vontade de enriquecer a qualquer preço. É claro que existiam problemas e existiam outras formas, vamos dizer assim, de preconceito. Mas não podemos entender os nossos índios como pessoas preguiçosas. Conhecimento artificial que foi plantado, e bem plantado, na cabeça de muita gente. O índio não é preguiçoso. Ele trabalha para atender às suas necessidades. É que nós, nas nossas modernidades, temos necessidades cada vez mais crescentes e, em função disso, trabalhamos enlouquecidamente e não somos capazes de entender povos que trabalhavam numa medida menor para ter tempo para os seus
para a sua religião e para o seu envolvimento cultural. Isso para nós é difícil. E por não entendermos, muitas vezes falamos que é preguiça. Vale conhecer um pouco mais sobre cada um dos povos indígenas que viviam aqui na América. Tem muita riqueza de informação. São histórias muito bonitas, que, claro, também têm seus problemas. Temos registros de antropofagia, né? Registros de sacrifício, porque ninguém é perfeito ainda. Mas aos poucos precisamos quebrar em nós essa ideia de que existe um povo mais inteligente, porque isso não existe. Existe um povo ou muitos povos que se adaptam de acordo com o seu ambiente e a partir daí constroem muitas riquezas, muita tecnologia, assim como para outros o importante é usar bem o seu tempo e cuidar daqueles que estão em torno de si. Valores diferentes. Não nos cabe julgar, nós precisamos conhecer, porque é o conhecimento que nos afasta desses conceitos que são plantados em nós. Falaremos em outras oportunidades um pouco mais sobre cada um desses povos indígenas. São nossas origens, estão em nós. Conhecendo, a gente quebra preconceitos a cada dia. Um beijo para vocês.